Bom dia, amados irmãos e amigos. Estaremos fazendo mais um culto dominical em nossa residência. Estarei fazendo prelúdio, né? Após o prelúdio, estarei louvando o nosso Pai Celestial. Após o louvor, estarei fazendo a leitura do estudo de hoje.
leitura de hoje é sobre Neemias. Neemias jejua. E olha, introdução. A situação de Neemias exibe muitas semelhanças com a situação da igreja de hoje. O povo de Deus vivia sob o governo de nação pagã. A obra de Deus precisava de restauração por causa do pecado do povo de Deus. Tal restauração era difícil em virtude da hostilidade dos povos vizinhos e da presença de elementos corruptos no meio do povo. Existem, porém, outros paralelos mais consoladores. O nosso Deus não muda. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, 8 a 10. Ele é fiel, a sua aliança conosco, como foi com Israel antigo. Josué 21, 45, 2 Crônicas 1, 19 e 20. Primeiro ponto. A volta do cativeiro na Babilônia. A vida para o cativeiro se deu em 3 etapas. Primeiro, em 609 AC, o rei da Babilônia levou reféns de Jerusalém, entre os quais Daniel. Ponto 2. Em 597, levou a liderança cívica, militar e religiosa, que incluía o profeta Ezequias. 3. Em 586, a cidade foi devastada e o templo destruído, com Jeremias a presenciar tudo. Passaram-se 70 anos e o império da Babilônia caiu diante dos persas. O Império Ciro. O Império Ciro decretou a restauração do templo em Jerusalém. 1. Em 537 AC, voltaram Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, para reedificar o templo. 2. Em 458 AC, veio Esdras a ensinar a lei de Deus. 3. Em 445 AC, Neemias chegou em Jerusalém como governador, apontado pelo imperador persa, e fez
reconstruiu os muros da cidade e fez reformas radicais na cidade. Todo esse processo aconteceu sob a oração intensa de grandes líderes espirituais. Primeiro, Daniel, no auxílio, nunca deixou de orar. Orava quando precisava de iluminação e entendimento. Daniel 2, 17 e 18. B. Orava e reservando horas especiais todos os dias. Daniel 6, 10. B. C. Orava atento às promessas e projetos de Deus revelados na Escritura. Daniel 9, 1, 3. D. Orava jejuando em sinal da sua total dependência da graça de Deus. Daniel 9, 3, 10, 3. 2. A vida de Jeremias era um diálogo contínuo com seu Senhor. Jeremias 12, 17. 3. Esdras, que praticava e pregava a lei de Deus, orou com tanto fervor que provocou arrependimento e restauração entre seus patrícios. Esdras 9:15, 10:2. 4. Neemias, homem de oração, lutava na oração antes de agir. A Bíblia menciona 3 pessoas com este nome. Neemias quer dizer o Senhor consolou. Vamos considerar aquele que viveu no exílio no 5º século, AC, cujo livro leva o seu nome. Era ele copeiro do rei, cargo de confiança absoluta naqueles dias e naquela cultura. Evidentemente, gozava da autoestima. Repetindo, evidentemente, gozava da alta estima do monarca. Foi 2 vezes a Jerusalém, investido de autoridade como governador, com escolta da cavalaria real. Tudo fazia para aliviar e melhorar a situação dos que voltaram do cativeiro, além de não cobrar do povo o sustento que normalmente deveria receber como governador, até ajudava no sustento de muitos. Na restauração dos muros, trabalhou junto com os demais e organizou a defesa deles. Na restauração dos muros, trabalhou junto com os demais e organizou a defesa deles. Sua situação foi sempre rigorosa. Teve que enfrentar oposição política e espiritual. Segunda parte, a oração de Neemias. A reação de Neemias às tristes notícias da situação em Jerusalém foi orar. Neemias 1, 2, 4. Observa que ele não tomou nenhuma providência
providência precipitada, nem desenvolveu estratégia de ação. Antes de passar uns 4 meses em oração, 4 meses, irmão, em oração constante. Parece que a oração registrada no primeiro capítulo foi a última de uma longa série de súplica. Ver Neemias 1:1 e 2:1. Tanto o jejum de Neemias como de Daniel expressavam sincera humilhação diante do Senhor e a admissão que sem a misericórdia de Deus não poderia haver perdão e restauração. Jejuar também demonstra o autocontrole que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias. Neemias 1:4. O jejum no Antigo Testamento Médio geralmente era acompanhado do vestir de saco e assentar-se no chão. Era uma demonstração de humildade máxima diante de Deus e uma confissão da dependência total da graça dele. Os ninivistas jejuaram, obrigaram seus animais a fazer o mesmo para provar que o arrependimento era sincero. Os judeus usavam a prática também para clamar pela misericórdia e perdão de Deus. Podia ser abstência total de comida e água, ou apenas parcial. Presume-se que Daniel, já bem idoso, não suportaria jejum, né? Daniel, já bem idoso, não suportaria jejum total. Por isso, manjar desejável não comia. Nem carne, nem vinho entrava na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel 10:3. No dia da expiação, era a ordem divina humilhar-se ou abaixar-se em arrependimento diante do Senhor. Levítico 23, 27 e 29. Adverte-se fortemente contra os abusos da prática. As expressões materiais externas, sem as atitudes corretas, atraíram a condenação de Jesus e dos profetas. O jejum nunca podia ser uma maneira de tentar manipular Deus ou os homens. Isaías 58, 3, 7, Lucas 18, 12. No Novo Testamento, o jejum é prática voluntária, mas aceita. Mateus 6, 17, 18. Atos 13, 2, 14, 23. Era expressão de autodisciplina. Encontramos nas atitudes de Neemias outras indicações a respeito de oração
assim como em outras porções, como indicado a seguir. Primeiro, era a prática da vida cristã diária, Efésios 6,18. 2. Focalizou a atenção no caráter de Deus, Neemias 1:5, Hebreus 11:6. 3. Identificou-se com o povo pecador, Neemias 1:6-7. Daniel 9:5-8. 4. Baseou seu pedido na aliança de Deus e no caráter do Deus da aliança, Neemias 1:5-8-9. Ler com cuidado. Levítico 26:40-42. Deuteronômio 31:4. 5. Relembrou que ele e seu povo eram os redimidos de Deus, Neemias 1:10. 6. Pediu de modo específico, somente no final, que fosse ouvido pelo rei, Neemias 1:11. O favor do rei em nada ajudaria sem a autorização e apoio do Rei dos Céus. Ponto 3. Os frutos desta oração. Deus concedeu a Neemias o privilégio de participar ativamente na resposta à sua oração. O Senhor ordenou aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Logo após esse incentivo à oração, os mesmos discípulos foram enviados para pregar o Evangelho. Mateus 9, 37-10-1. Lucas 10:1-3. O ministério de Neemias possibilitou e completou o ministério de outros, porque foi iniciado e desenvolvido sob a orientação do Senhor. Haja vista todos que cooperaram na construção do muro, Neemias 3, e a renovação das ofertas que permitiam aos sacerdotes levitas cumprirem seus deveres. Esdras, que ministrava a palavra, trabalhou junto a Neemias, que efetuou reformas sociais, Neemias 8:2-9. O serviço de um completava o do outro. Louvores subia ao Deus dos céus como resultado das orações de Neemias. Neemias 12:31-43. 2 Crônicas 9:10-13. O exemplo de Neemias inspirou outros a orar, confessar e buscar restauração da vida com Deus. Através da leitura da palavra, podemos ver os temas de Neemias refletidos na oração da liderança dos judeus. Neemias 1:5, 9:32 e 1:7
9:16. Conclusão. Na oração, percebe-se o caráter e as qualidades da pessoa. Não há algo tão revelador a respeito do coração de uma pessoa como sua oração. Observe as preces do fariseu e do publicano. Lucas 18:9-14. Ou o clamor do rei pecador no Salmo 51. Neemias derramava sua alma diante de Deus, compartilhava a compaixão do próprio Senhor pela vida amada, assumia, vou repetir, Neemias derramava sua alma diante de Deus, compartilhava a compaixão do próprio Senhor pela cidade amada, assumia as responsabilidades diante daquilo que havia pedido. A intercessão e o exemplo dele fortalecem o espírito dos que voltavam a Jerusalém, incentivando cada um a retomar seu lugar nos projetos de Deus. Longe de desejar benefícios materiais, até aqueles a que teria direito, como os proventos devido ao governador. Neemias contribuía com os próprios bens e a manutenção dos outros. Usou a sua posição profissional para a glória de Deus, tornando-se testemunha diante das maiorias autoridades do império, totalmente honesto para com Deus e para com os homens, foi muito usado pelo Senhor a favor dos homens. Amém, irmãos? Agora passarei a palavra para o meu esposo, Carlos Inácio Balbino, que estará encerrando esse estudo, esse culto dominical, orando nosso Pai Celestial. Irmãos, aproveitando agora o que nos ensinou essa lição, que seja de proveito para que apliquemos em nossas vidas. Agora querendo pedir que livrai de todos os males, todas as tentações, perdoando os nossos pecados, perdoando nossos defeitos, que todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito, só segundo a sua vontade que poderemos não cometer alguns erros. Abençoai todos os nossos parentes, nossas filhas, nossos netos, nossos cunhados, a esposa dele, o Antônio, o seu Amar, o sogro da Rosinha, que todos tenham a sua bênção. Amém. Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso, que é no céu, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoe nossa vida, assim como perdoamos nós devedores. Não deixei cair em tentação, mas livrai todos nós. Amém. A paz, irmãos.